Meu nome é Marcelo Alves, eu sou economista na FIEP. Marcelo, o que mais chamou a atenção de vocês na pesquisa feita esse ano em comparação com a realizada nos anos anteriores? O que vocês viram de diferente esse ano que chamou a atenção? Bom, a sondagem é um material muito rico, né? Por alguns motivos, né? Primeiro, porque capta a visão do empresário. Segundo, que consegue, em relação ao período em que é feito, ter essa impressão muito clara do que o empresário pensa para o próximo ano. Bom, e esse ano, particularmente por conta dessa pandemia, a visão do empresário passa a ser ainda mais importante. Não chamou muita atenção a posição e a visão do empresário sobre a economia do país num ano tão difícil, né? O empresário ele se mostra muito otimista, tanto para a economia do país quanto para o próprio negócio, que também mostra um otimismo muito maior do que se esperava, um ano com muitas incertezas e muita dificuldade. Além disso, outros dois pontos nos chamam muito a atenção, né? As mudanças indicadas pelo empresário no seu negócio em decorrência da necessidade imposta pela pandemia e as dificuldades apresentadas pelo empresário na realização dos investimentos previstos. São os pontos que, na minha visão, são os mais interessantes e os mais marcantes dessa 25ª edição da sondagem. Ok. Vamos então falar com o próximo entrevistado, o economista Evânio Felipe. Apesar da pandemia e de vários segmentos da indústria terem sido muito impactados esse ano, né, o industrial continua otimista, né? Ele está bem acima dos 50% ali, o resultado da pesquisa. O que pode explicar esse comportamento otimista, mesmo diante de tantas dificuldades que o empresário teve nesse ano? Olha, os resultados que foram captados pela pesquisa mostram esse otimismo de 68%. No entanto, se a gente analisar a série histórica, né, dos resultados anteriores, né, que a gente capta, ele ficou abaixo um pouco, né, uns 3% aproximadamente, em relação a essa série histórica, a média da série histórica. E aí, nesse sentido, mesmo com esse otimismo, ele é um otimismo cauteloso. Por quê? Porque o ano de 2020 foi um ano atípico, né, que impactou não só a economia mundial, mas a economia brasileira e a economia paranaense. E aí os empresários, tentando se adaptar a essa nova realidade, buscaram mecanismos e formas diferentes para continuar funcionando as suas atividades produtivas, né? E aí, nesse sentido, esse resultado que foi captado pela pesquisa, ele mostra esse certo otimismo, né, para o ano que vem. Marcelo, tem algum setor ou região do estado que vocês tenham percebido na pesquisa que tenha revelado um resultado diferente para a mesma pergunta que foi feita? Por exemplo, regiões mais otimistas ou menos otimistas em determinado lugar, ou setores que vocês detectaram que foram mais afetados ou menos afetados pela pandemia e vocês conseguiram perceber no estudo? Existe esse recorte? Bom, não, esse recorte não é previsto na pesquisa, né? A estratégia, a metodologia da sondagem, ela prevê que seja analisada a indústria paranaense como um todo, né? Em nenhum momento são realizados recortes regionais e nem por segmento, né? Mas sim, nós conseguimos identificar uma série de pontos, mas a entrega do material e toda a análise é feita no material como um todo, a indústria como um todo. Nós colocamos na metodologia a participação por porte, né? Até para mostrar a robustez da análise do material. Mas o material, como eu falei, ele tem a proposta de trazer o potencial da indústria como um todo, em momento nenhum mudando ou recortando por região, atividade ou porte. Ivânio, a pandemia trouxe alguns desafios para os industriais em 2020. O que chamou a atenção de vocês no estudo sobre a forma como as indústrias atuaram no enfrentamento da crise?
Olha, por ser um ano atípico, né, provocado aí por essa pandemia em nível mundial, né, todas as atividades econômicas que foram analisadas nessa pesquisa identificaram algum tipo de impacto. Logicamente que esse impacto variou de forma diferenciada entre essas atividades econômicas, né? Mas, no geral, todas adotaram o mesmo padrão em termos operacionais, como suspensão de viagens, reuniões via videoconferência, enfim, adotaram um conjunto de mecanismos para fazer frente, né, ao avanço dessa pandemia dentro dessas atividades econômicas, né? Essa foi uma linha. Uma outra linha, né, uma oportunidade que essas empresas identificaram são as vendas online, né? Foram as vendas online, né? E nesse sentido eles conseguiram tentar alavancar suas vendas para diminuir as perdas provocadas por essa pandemia. Marcelo, sobre as prioridades dos empresários para 2021, vocês verificaram alguma variação, alguma mudança de comportamento em relação aos resultados dos anos anteriores, ou as prioridades permanecem as mesmas? Bom, nesse ano, a sondagem identificou leve mudança nas prioridades de investimento, nas prioridades das indústrias, né? Quando ano passado nós tivemos a principal prioridade como aumento da capacidade produtiva, seguido de investimento em máquinas e equipamentos, nesse ano a principal prioridade de investimento foi melhoria no processo, produto ou serviço nas indústrias, né? Seguido de ampliação de capacidade produtiva. O que a gente percebe com esses dois itens, a preocupação do empresário com a produção, né? E isso é muito interessante porque nós remetemos ao otimismo do empresário e ao principal ponto que justifica esse otimismo, que é o aumento das vendas. Então, o empresário se mostra otimista com as vendas, né, com o aumento das vendas no ano que vem, e já se prepara para estruturar a empresa para esse propósito, para esse aumento das vendas, para essa melhoria no ano de 2021. Evânio, quais os principais aspectos econômicos que serão fundamentais para a retomada da indústria em 2021 que você acredita que os empresários elencaram na pesquisa que podem ajudá-los nessa recuperação, nessa retomada da economia dele e do negócio, do próprio negócio da empresa? Olha, existe um conjunto de informações que foram captadas nessa pesquisa, né? Mas a gente pode elencar aí 3 elementos fundamentais. A reforma tributária, porque isso pode estimular o desenvolvimento econômico e melhorar um pouco a competitividade da indústria. A questão da reforma administrativa, ou seja, o Estado se preocupar em reorganizar as suas ações de forma mais eficiente e efetiva para 2021. E a questão da reforma fiscal, né? Uma vez que o Estado, diante dessa nova realidade, o Estado está saindo de forma frágil desse processo, né, de ajuda às atividades econômicas ao longo de 2020. Então, todos esses 3 elementos são fundamentais, né, uma vez solucionado para 2021, que pode influenciar de forma positiva para uma recuperação mais rápida da atividade econômica em 2021. Marcelo, assim como tem alguns aspectos econômicos que o industrial tenha revelado que serão fundamentais para a retomada, o que ele acredita que pode atrapalhar essa retomada em 2021? Certo. Na visão do empresário, que foi captado pela sondagem, o aumento dos custos de produção, seguido da redução das vendas e também da redução dos investimentos, são os 3 pontos que mais preocupam. São os 3 pontos que justificam o pessimismo por parte do empresário. Lógico, quando a gente fala desse ano, tudo que passamos, as incertezas geradas pelo aumento, pela continuidade da pandemia, pelas dificuldades logísticas impostas para uma vacina, e até o ambiente econômico como um todo, também são pontos de preocupação. Mas para o negócio do empresário, o que foi captado são esses pontos que eu coloquei, principalmente o aumento dos custos de produção, o aumento dos insumos. Marcelo, alguns empresários têm revelado uma certa dificuldade de encontrar matéria-prima para a produção. De que forma que isso pode impactar no próximo ano negativamente? A pesquisa revelou alguma preocupação nesse sentido?
Sim, a pesquisa revelou preocupação principalmente com os custos. Na verdade, a falta de insumo faz com que o custo do insumo acabe aumentando. E ambos, tanto a falta quanto o aumento, eles têm impacto direto na produção, né? Na medida em que a gente está num processo de retomada econômica e com redução dos estoques, isso os dados oficiais apontam, tanto a falta quanto o aumento dos custos, eles têm impacto e aumentam as dificuldades de uma retomada econômica a partir de agora e para o ano 2021 também. Evânio, o que o industrial espera da economia especificamente nos próximos meses para ajudá-lo a alavancar os seus negócios? Tem alguma medida pontual que ele revelou na pesquisa ser urgente, necessária, fundamental para ajudá-lo nessa recuperação em 2021? Olha, o que se espera para 2021 é um aumento das vendas, né? As vendas aumentando, isso tem um estímulo muito grande na atividade industrial. Uma recuperação do setor de serviço, uma recuperação do setor de comércio, isso acaba impactando de forma direta e indiretamente a produção dentro da atividade industrial. E isso, por si só, já é um fator muito importante para uma recuperação mais rápida. Agora, alguns pontos de atenção se acende para o futuro, né, que pode influenciar essa situação. Primeiro, nós temos um mercado de trabalho, né, uma taxa de desemprego que provavelmente vai aumentar para 2021, isso pode inibir um pouco o processo de consumo dentro da atividade econômica, e inibindo um pouco, né, essa recuperação mais rápida da atividade industrial. Um outro ponto que chama a atenção, e aí o próprio Marcelo comentou, é a questão da possibilidade de novos casos de Covid, né, do aumento de novos casos de Covid em 2021, né, e até agora nós não sabemos como isso vai ser controlado, né, por parte das autoridades públicas. Porque isso pode afetar, provavelmente, as empresas que tiveram auxílio financeiro em 2020 para fazer frente, né, às necessidades, né, provocadas pela pandemia. Nós não sabemos se em 2021 essa política irá continuar. Nós sabemos que em 2020 essas empresas foram fortemente afetadas em seus fluxos de caixas, né? E os auxílios financeiros disponibilizados pelo governo acabou ajudando as empresas a superar esse momento difícil. Para 2021, até o presente momento, não existe nada de concreto, nada de efetivo se esse tipo de política irá continuar no cenário de aumento de Covid no Brasil. Marcelo, agora uma pergunta mais de cunho institucional. Além dos desafios normais, né, quais as dificuldades que a pandemia e o ano atípico geraram para a conclusão da pesquisa, da sondagem especificamente? Como é que vocês conseguiram superar algumas dificuldades, algumas limitações que vocês tiveram para fechar esse estudo? E que recursos que vocês utilizaram para conseguir concluir o trabalho mesmo diante dessa dificuldade? Bom, essa é uma excelente pergunta. Realmente, quando nós começamos a trabalhar no planejamento da sondagem desse ano, nós tínhamos em mente o desafio que iríamos enfrentar, né? Primeiro, o momento é atípico e muito complicado. Todo empresário, com certeza, estava preocupado, e mais preocupado ainda com o próprio negócio, né? E nós sabíamos que teríamos muitas dificuldades para conseguir fazer com que esse empresário minimamente parasse a sua atividade para tratar de uma pesquisa. Então, primeiro, nós tentamos deixar a pesquisa mais suave, mais leve, mais simples de ser respondida, né? E diante desses desafios que sabíamos que íamos enfrentar, a gente lançou mão de várias estratégias. O contato sistemático via e-mail, o contato via WhatsApp, o contato institucional da própria Federação das Indústrias, que foi muito importante para com o empresário, mensagens ou reportagens que foram veiculadas, chamando a atenção do empresário para a importância de responder essa pesquisa. Usamos, que para mim foi um dos pontos mais importantes de todos, contatos telefônicos, né, que conseguiram, na minha visão, na nossa visão, analisando depois de fechada a pesquisa, conseguiram resultados muito importantes, muito consistentes, né,
em termos de respostas. Então, a gente lançou mão de uma série de atividades, né, série de ações que resultaram no sucesso dessa sondagem, né, e que nós, obviamente, levamos como experiência para as próximas. Quero deixar claro que nós entendemos as dificuldades enfrentadas pelo empresário, que nesse momento só quer olhar para o seu negócio porque é um período de recuperação, isso é fundamental, mas a participação dos empresários e a doação de um pouquinho do tempo do empresário foi muito importante para a Federação das Indústrias, para devolver para o próprio empresário esse material consistente, esse material com muito subsídio para que ele use no seu dia a dia, no planejamento do próximo ano. É isso que a gente espera. Evane, agora uma pergunta mais focada num cenário econômico, não exatamente ligado à pesquisa, mas que pode impactar a atividade aí do industrial. Que setores que você, como economista, qual a leitura que você tem dos setores que mais sofreram com a pandemia, mas que também setores que estão se recuperando mais rápido? O que a gente pode avaliar no setor da indústria de transformação e da indústria como um todo? Quais os setores que sofreram maior impacto e menor impacto, e quais os que estão conseguindo retomar a sua atividade mais forte, num ritmo mais forte? A produção industrial no estado do Paraná, nesse exato momento, né, ele está num ritmo de recuperação, né? Isso é fato, né? Todas as atividades apresentam essa tendência e esse ritmo, né, de recuperação da sua produção, né, que foi fortemente afetada pela Covid-19. O que nós percebemos é que o impacto da atividade, né, o impacto da pandemia sobre a atividade industrial, ela foi de forma diferenciada. Algumas atividades sofreram muito, como, por exemplo, o setor automotivo, a atividade metal-mecânica, né, que dá suporte, né, ao setor automotivo, e na outra linha, na outra direção, que acabou apresentando forte crescimento, aí é o setor alimentício, né, que é a principal atividade industrial aqui do estado do Paraná. O impacto da pandemia na atividade industrial se deu de forma diferenciada, como eu acabei de comentar. Logicamente que isso se espera que continue para 2021. Né? Nós acreditamos que, uma vez tão logo a atividade de consumo possa voltar à sua normalidade, né, isso pode influenciar de forma positiva numa recuperação mais rápida dessas atividades. Sobre a atividade de comércio exterior, chamou atenção na pesquisa o baixo índice de disposição dos empresários em exportar em 2021. Em contrapartida, muitos responderam que estão focados no mercado interno, né, na atividade aqui dentro do Brasil. O que explica esse comportamento? E queria que você comentasse também a respeito do que eles revelaram com relação às importações. Certo. Primeiro, em relação às exportações, né? O que a gente percebe é que o câmbio é o principal fator motivador para a exportação, né? O câmbio favorável, ele obviamente, ele favorece realmente as exportações. E, em segundo, o conhecimento do mercado. Conhecer o mercado em que você pretende atuar é fundamental para conseguir ter sucesso nesse mercado. E talvez nesse aspecto é que tenhamos o maior problema, a maior questão. A falta de conhecimento sobre o mercado e a falta de estrutura de exportação é que faz com que o número de empresas dispostas a exportar seja muito baixo, né? Isso é um ponto, obviamente, a se trabalhar para que o empresário paranaense possa oferir esse mercado. Agora, em relação à importação, é o inverso, né? O maior problema é o câmbio desfavorável, né? O câmbio, essa paridade muito diferente, muito alta, ela desestimula a importação de produtos, né? E outro ponto é a preferência pelo mercado interno, né? A gente pode ler isso de várias formas, né? Primeiro, essa relação mais próxima favorece o empresário em alguns aspectos,
isso é importante, né? Mas também mostra dificuldade de acesso a produtos externos, produtos importados. De qualquer forma, para aqueles empresários que importaram produtos, máquinas e equipamentos foi o principal produto a ser importado, junto com insumos, né? É normal, é básico isso. Chama a atenção a questão tecnologia, né? Foi muito falado pelos empresários, saiu com um número muito interessante. Chama a atenção a importação de tecnologia como conhecimento, né? Isso abre a janela de que nós podemos melhorar a nossa estrutura interna para atender esse filão de mercado que ainda é captado pelo mercado internacional. Evânio, a gente sabe que a retomada dos investimentos é um fator importante para manter a competitividade na indústria, né? O que o empresário revelou na sondagem desse ano sobre a intenção dele com relação aos investimentos? Ele vai investir, ele deve investir, ele vai usar recursos próprios, ele vai recorrer aos bancos? O que você pode falar sobre essa questão? Olha, investimento, como você disse, né, tem uma importância fundamental para uma recuperação da atividade econômica, não só aqui no Paraná, mas no Brasil como um todo, né? Isso é um elemento muito importante que reativa a economia a circular, né, a economia voltar a andar de forma mais robusta. Bom, o que nós captamos na pesquisa, né, em torno de 70% aí, identificaram que tem intenção de fazer investimento para 2021. Logicamente que essa intenção está atrelada a um comportamento que o empresário está enxergando de melhoria para 2021. Logicamente que essa melhoria depende, né, ou vai depender de situações que a gente está comentando ao longo dessa entrevista, né, como reforma fiscal, reforma tributária, uma melhoria do ambiente econômico como um todo para desenvolvimento de novos negócios, né, tudo isso, né, a dinâmica da atividade econômica em 2021 vai determinar se realmente esse percentual ou essa expectativa que tem para 2021 irá se confirmar ou não. Bom, além disso, o que nós mais captamos, né, nessa pesquisa? Se de fato esse investimento se efetivar para 2021, estão buscando aumentar investimento em melhorias de processo, aumento da capacidade produtiva e redução de custo de produção, tá? Então, esses elementos aí por si só acaba reativando, né, ou dando mais força ainda para uma aceleração do crescimento da atividade para 2021, não só crescendo, mas gerando impactos positivos no mercado de trabalho, né? Uma vez que a empresa aumenta a sua capacidade produtiva, você tem uma propensão maior a gerar contratação de novas vagas de trabalho para atender as necessidades dessa indústria. Marcelo, do ponto de vista da postura das empresas, o que mudou com a pandemia e quais as consequências dos erros e dos acertos que os industriais tiveram nesse ano atípico para a continuidade do seu negócio? O que vocês verificaram na pesquisa com relação a esse tema? Interessante essa pergunta. Nós tivemos a preocupação de perguntar para o empresário quais foram as principais medidas que eles adotaram neste momento, principalmente em decorrência da pandemia no negócio dele. É interessante as respostas que nós obtivemos, né? O principal ponto, os principais pontos que foram elencados foram a suspensão das viagens e a suspensão de reuniões presenciais. Óbvio, fundamental neste momento, né? E isso realmente os empresários apontaram, e a grande maioria deles apontou. Adoção de home office foi outro ponto que também saiu muito forte na pesquisa. E, além disso, questões de cunho financeiro também apareceram muito forte, como dilação de prazo de pagamento de impostos, renegociação de contratos, adiamento de investimentos, apareceram muito fortes na pesquisa, que mostra a preocupação do empresário com essa parte financeira. E, óbvio, isso é fundamental, tanto essas ações específicas de redução como eu falei, de viagens e reuniões, para a preocupação com o funcionário,
mas também a questão financeira, preocupação com a própria saúde financeira da empresa, uma vez que as vendas e a produção, tanto a venda quanto a produção, estavam prejudicados. A adoção correta de algumas medidas são fundamentais no futuro da empresa, ou foram fundamentais no futuro das empresas, né? A medida correta no tempo correto faz com que as empresas se recuperem de maneira melhor. A gente percebeu que, obviamente, além disso, outras ações foram tomadas, mas chama a atenção principalmente essas que têm dois aspectos diferentes, né? Uma com preocupação com as pessoas, outra preocupação com a questão da saúde financeira das empresas.